Agora são 5 horas e 15 minutos, voltamos com o último bloco do Revista Geral. Antes de ler os e-mails que recebemos aqui, eu queria mandar um abraço para Ivoneide Amanda, que está me ouvindo agora, o marido dela, o Mar. Quero mandar um beijo para o Asley, um abraço para a Marilúcia, minha irmã, beijo para minha filha Maíra, e um abraço para o meu irmão, que fez aniversário ontem, o Marlon, que mora nos Estados Unidos. Bom, mandar um parabéns também para o nosso funcionário da Escobom, o Bruno, tá aniversário um ano hoje, né? Ô Bruno, parabéns, Bruno. Está aniversariando, inclusive, coitado, está trabalhando, né? Ele nós precisamos dele lá, ele está lá socorrendo. Alguém tem que trabalhar nesse país, né? Bom, o Wagner Samos, aliás, não é Wagner, não, Fagner Samos, ele mandou um e-mail aqui, procurador, perguntando o seguinte: ele disse que quer saber se os promotores não podem dar mais atenção ao perfil e aos antecedentes do policial antes de condenar uma tortura. Não, na verdade, quando você fala de antecedentes, o sujeito já está condenado. Então, o artigo 59 do Código, ele fala: o juiz condena a culpabilidade aos antecedentes. Então, quando se fala de antecedentes, personalidade, conduta social, isso quer dizer que o sujeito já está condenado. Eu entendo o que o policial está querendo dizer, porque, olha, vai condenar um policial que nunca fez nada, mas existe sempre a primeira infração penal. Claro. Então, se fosse assim, ninguém seria se mata pela primeira vez, não é condenado. Seria condenado. Então, é claro que o fato do sujeito já ter sido condenado em vezes anteriores agrava, né, a situação. Isso na condena, na aplicação da pena, isso vai ter repercussão. Porque cada fato para a gente em direito penal tem que ser analisado isoladamente. Hoje a gente trabalha com aquilo que a gente chama de direito penal do fato, não direito penal do autor. Então, o coronel, a gente estava conversando no intervalo, até dando um exemplo interessante, não é pelo fato do sujeito ser traficante e ele foi surpreendido em alguma situação que ele já está praticando crime. Você tem que avaliar, tem que saber se realmente... Então, se a gente for analisar a personalidade, entre aspas, das pessoas, a gente vai acabar desvirtuando o direito penal, não é essa a finalidade. Por isso é importante o trabalho de investigação, né? O trabalho da Polícia Judiciária, né? Perfeito. O outro e-mail, ele falou aqui uma coisa, Alcides Almeida. Alcides, você me desculpa, eu não vou ler o seu e-mail todo, eu vou resumir porque você escreveu uma página inteira, nós não temos muito tempo. Mas, na verdade, o que o Alcides quis dizer é o seguinte: ele disse que a polícia, né, não é tudo isso que estamos vendo aí. Ele critica o trabalho da Polícia Militar em Minas Gerais, diz que a polícia, na verdade, ela trabalha dando suporte aos bairros nobres da cidade. Enfim, ele parece que ele tem uma opinião bem formada, né, sobre o trabalho da polícia, generalizando, né, o trabalho da polícia, né, procurador? Talvez bem ou mal informada, né, gente? Porque às vezes você pega um fato isolado e você generaliza, isso não está correto. É claro que eu vou dar o meu exemplo para você, Cícero. Quando eu cheguei aqui em Minas, meu exemplo era de uma polícia militar muito ruim, muito ruim. Há 20 anos, quando eu vim para cá, para Minas... Que era a polícia do Rio? Do Rio, era a polícia do Rio. E eu tinha um preconceito muito grande com a polícia militar, porque eu fui extorquido no Rio, eu já fui espancado pela polícia militar. Então eu trazia comigo uma marca ruim da polícia militar. Quando eu cheguei aqui em Minas, no Ministério Público, e comecei a trabalhar com a Polícia Militar Mineira, eu vi que era uma polícia completamente diferente. Não que hoje a polícia no Rio, a polícia melhorou muito, 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 muito. Mas na minha época, aquilo que a gente estava conversando com o Coronel também, saiu de uma ditadura, aquela coisa da polícia muito truculenta. Ele até falava que no Rio não tinha banda podre, né? Tinha um pedacinho de polícia boa, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu vi uma polícia militar muito boa. E é claro que o erro acontece. O erro acontece em qualquer lugar. Não é instituição perfeita, não é corporação. Então, perfeita. assim, quando a gente fala da polícia, a polícia tem muito mais probabilidade a errar, porque o contingente é muito maior. Só para você ter uma ideia, nós somos hoje 800 a 900 promotores e procuradores. E são quantos policiais militares? 45 mil. 45, 50 mil. Olha a proporção. Proporcionalmente falando, é claro que a polícia militar, os erros vão ficar mais evidentes, porque o número é 50 vezes maior. Então, quer dizer, a gente tem que combater o erro tanto da polícia militar, na civil... E na própria profissão do Alcides, né?
pergunta para ele, né? Quantos que não devem errar lá na profissão dele? É complicado, assim. E serviço público é complicado. A experiência que eu tenho de serviço público, eu sempre trabalhei em promotoria de atendimento ao público. Eu trabalhei 8 anos, só para vocês terem uma ideia, numa promotoria que era chamada de Promotoria de Erros Médicos. Depois mudou o nome para Promotoria de Defesa da Saúde. A minha briga com os meus funcionários da promotoria era o seguinte: todo mundo que entrar aqui na promotoria vai ser bem tratado. É horário? O horário vai ser cumprido. Independente de crachá ou gravata. Sabe por quê? Porque parece que quando as pessoas entram para o serviço público, elas se transformam. Elas ficam arrogantes, ficam mais, olham as pessoas por cima. O poder, né? É o poder. Não, e é engraçado, coronel, que começa pelo porteiro. Não, Começa pelo porteiro. eu digo mais. Não, o porteiro é que te trata Não, pior. eu digo mais. As Sabe, pequenas... não dá a menor atenção pra esse você. é o problema, é as pequenas autoridades de grande poder. Não é? Fica complicado. Então, assim... E o porteiro tem um poder que você não... E o porteiro... Ele não deixa é o você cartão entrar de e não visita. deixa você sair. Não, ele é o cartão de visita, ele te trata mal, ele é arrogante, ele, sabe, ele não te dá atenção nenhuma, é complicado. Então, assim, eu sei, eu até compreendo que o Alcides... ele tá meio bravo. Não, ele tem direito, porque, né... Talvez ele tenha tido uma experiência ruim e ficou como com eu essa já marca. tive também experiência ruim, não estou dizendo que a polícia é um mar de rosa, o Ministério Público é um mar de rosa, não é isso. Não é isso. A gente está discutindo aqui, colocando os prós e os contras. Então, se alguma coisa está errada, tem que consertar. E ele questiona aqui, o que a gente já havia falado desde o início, que é a questão de um projeto de melhoria constante. Não, e eu vou te falar a minha experiência. Eu trabalhei em promotoria de direitos humanos e já processei inúmeros policiais, inúmeros, como já processei muitos médicos. E nem por isso eu sou contra os médicos, nem por isso eu sou contra a polícia. Eu consigo separar o joio do trigo. O mau policial tem que ir para a rua. O mau advogado tem que ir pra rua. O mau promotor tem que ir pra rua. É assim que funciona. Qualquer mau profissional tem que ir pra rua. Tem que ir pra rua. Agora, que chateia a gente? Claro que chateia. Quantas vezes eu já cheguei, quando trabalhando nessa promotoria, eu recebia as pessoas no meu gabinete dizendo que leitos de CTI estavam sendo sonegados, porque era um leito que ali em tese era reservado ao SUS, e eles queriam encaminhar aquele leito para um particular que vai receber muito mais. Na hora. Quer dizer, isso acontece em todos os lugares. Causa revolta? Claro, você tem razão de estar revoltado? Tem. Mas não generalize. Não generalize. Esse é o nosso grande problema. E eu gostaria até também de colocar um outro viés dessa questão. Sabe, Alcides, o problema todo é o seguinte. Você que ouve frequentemente esse programa, você vê que o espaço aonde que nós colocamos sempre as imperfeições da polícia é aqui também. E você viu que eu fui até criticado no início do programa por causa disso. Certo? Ora, mas ô menor, você é coronel da polícia? Ou afinal de contas, você está contra a polícia? E você? O fogo amigo. E o Alcides parece que ele é um ouvinte assíduo nosso. Obrigada pela audiência, Alcides, porque você citou aí essa questão de que a Polícia Militar só fica por conta de cuidar de bairros nobres, tomar conta de casa. Não, na verdade isso foi um fato que ocorreu e que o próprio Revista Geral denunciou que tinha uma viatura da Polícia Militar protegendo um cidadão, diretor de jornal aqui no Alto da Afonso Pires. Mas eu até falava com o promotor, doutor Rogério Greco, que a gente ainda sonha numa reestruturação das polícias brasileiras.